Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom momento de estudo para você. Continuando a nossa aula sobre direito penal militar. Direito penal militar. Não é direito processual penal militar, que também gravaremos processo penal militar. É direito penal militar. Estamos ainda naqueles tópicos, naquele assunto sobre a aplicação da lei penal militar. Hoje, inclusive, é a nossa segunda aula sobre a aplicação da lei penal militar. Que se você verificar, todo concurso que tenha que exige direito penal militar, essa parte que vai do artigo 1º até o artigo 28 é de extrema importância. Vamos lá? Na aula passada nós falamos sobre lei penal militar no tempo, né? Lugar do crime, lei penal militar mais benéfica, você deve estar craque nisso aí. Eu quero crer, inclusive, que os senhores estão fazendo os exercícios, pegando exercício na internet, prova passada, porque só assim você vai fixar o conteúdo e só assim você vai eliminar eventual dúvida, porque se você deparar com uma questão que você não consiga, ou que você tenha errado, ou que te gere dúvida, você vai mandar no meu e-mail, vai perguntar: Marciano, por que eu errei aqui? Por que a resposta é essa, tal? E eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje, né, dando sequência, então, nessa aplicação da lei penal militar, o artigo 7º, sobre territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, você já tem uma noção pelo próprio nome, território. Extraterritorialidade, algo fora do território. Territorialidade, está se questionando, está aqui dizendo: para aí, o crime, o Código Penal Militar, né, que define os crimes militares, se aplica no território brasileiro? Ó, a pergunta. E é possível também aplicar o Código Penal Militar nosso, brasileiro, num fato praticado fora do nosso país, né? Então é isso o nosso tema, ou melhor, sobre isso que diz o artigo 7º. Olha lá. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido condenado pela justiça estrangeira. Então, veja bem, princípio da territorialidade, o artigo ele engloba dois princípios: territorialidade e extraterritorialidade. Por quê? Na territorialidade vem até aqui, olha aqui, ó. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional. Até aqui, melhor dizendo. Então, veja bem. Ora, princípio da soberania. Aqui quem manda somos nós, vamos dizer o seguinte, né? Olha, se alguém pratica um crime militar dentro do nosso território, dentro do nosso país, tá? Vai aplicar o quê? A nossa lei penal militar. É isso que está dizendo isso aqui, ó, tá? Se o crime foi praticado aqui no território nacional, não interessa o agente. Ah, mas quem praticou? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, tá? Sou venezuelano. Tá? Vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra, jogo e quebro, danifico a viatura do exército. Mas para aí, eu sou venezuelano. Será que vai aplicar e eu vou responder pelo direito penal militar brasileiro ou vou ter que responder pelo direito do meu país, lá da Venezuela? Ora, você praticou o crime aqui no Brasil, você feriu um bem militar, você feriu um patrimônio militar, você vai responder pelo Código Penal Militar brasileiro. É isso que está dizendo, ó, se o crime foi praticado no território ou em parte. Tá certo? Aplica-se a lei penal nossa, a lei penal militar. Tá certo? Até aqui, princípio da territorialidade. Praticou o crime aqui, não interessa a origem da vítima, não interessa a origem do autor, do suposto criminoso, quero dizer, não interessa a nacionalidade dele. Ele praticou um crime militar dentro do Brasil, no nosso território, ele vai responder aqui sob, né, a nossa lei. Agora, que interessante esse aqui, ó. Tudo bem. Qualquer situação, qualquer agente
que praticar um crime penal, né, um crime militar, melhor dizendo, no Brasil, vai responder de acordo com a nossa lei, em regra sim, mas tem exceção, porque olha aqui, ó, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional. Opa, então para aí, ó. Significa dizer que se, por exemplo, um diplomata praticar um crime militar, ele não vai responder pelo Código Penal Militar. Digo, ele não vai responder de acordo com a nossa lei penal militar. Por quê? Porque existe uma convenção de 1916, Convenção de Viena, que diz que o diplomata será processado pelo seu país, pelo país acreditante, pelo país que ele representa. Então significa, pega esse exemplo, eu sou diplomata, vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra e danifico a viatura do exército. Eu pratiquei um crime militar? Pratiquei um crime militar, né? Numa primeira vista. Agora, eu vou ser processado, eu vou responder de acordo com a nossa lei, de acordo com a lei penal militar brasileira? Não. Por quê? Porque o próprio artigo 7º, quando tratou do princípio da territorialidade, quando diz que todo crime praticado no nosso território, o sujeito vai responder aqui pela nossa lei, cuidou de trazer a exceção, a menos que o agente que praticou o crime tem uma proteção, tem uma regra diversa, prevista numa norma internacional. É o caso do diplomata. Diplomata, então, eu sou diplomata, quebrei uma viatura do exército, não vou responder pela lei penal militar. Vou responder de acordo com a lei do meu país, vou ser processado lá no meu país, o país que eu represento, tá certo? Então, olha só, aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional. Quer dizer o seguinte, que se o agente que praticou o crime tiver uma proteção, tiver uma garantia, tiver um tratamento diferenciado em razão de tratado, convenção ou uma regra internacional, sai fora o direito penal militar brasileiro e ele vai responder de acordo com o tratado, de acordo com a convenção, uma norma de direito internacional. Tá certo? Princípio da territorialidade. Então significa, né, professor? Eu não posso dizer que o princípio da territorialidade no direito penal militar é absoluto. É verdade. Aliás, nem no direito penal militar e nem no direito penal comum, né? Não é absoluto, porque aceita regras extras, regras internacionais, tá certo? Ou fora dele, olha só, aplica-se a lei penal militar, né, aos crimes praticados no território, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Está dizendo o seguinte, aquela segunda pergunta que eu fiz logo no início. O sujeito praticou um crime contra um bem militar, só que fora do país. Tá certo? Imagina que alguém acabou furtando uma pistola de um soldado do exército lá no Haiti. Entendeu? Está fora do país, está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a nossa lei. Como que ele vai ser processado? Aí é outros 500. Porque aí entra outras situações de processo penal militar. Agora, o sujeito furtou a pistola do soldado do exército que está lá no Haiti. Está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a lei penal militar? Vai, porque olha só, ou, né, ainda que, ou melhor, ou fora dele, fora do quê? Fora do nosso território. Mesmo que o crime militar seja praticado no estrangeiro, o agente, o criminoso, o suposto criminoso, responde de acordo com a nossa lei penal militar. Se ele praticou um crime militar, né? Se ele praticou um crime contra uma instituição militar, se ele praticou um crime contra a administração militar, nós verificaremos hoje ainda como definir um crime militar, tá certo? O sujeito praticou um crime militar lá no Haiti, né? Ofendeu um bem da instituição militar brasileira, ele vai responder de acordo com o nosso Código Penal Militar. Ah, mas e se ele estiver sendo processado lá? Não interessa, porque olha só, ainda que,
neste caso, ou seja, praticar o crime no estrangeiro, o agente esteja sendo processado lá. Ah, mas ele já foi condenado, ele furtou uma pistola do soldado do exército lá no Haiti, foi condenado, ele pode ser condenado no Brasil? Pode. Opa, professor, para aí, mas ninguém pode ser condenado 2 vezes. Ninguém pode responder duplamente, ou seja, claro que ele cumpriu uma pena por esse furto lá no Haiti, e se porventura veio dar bobeira e entrou no Brasil, ele pode cumprir pena aqui. Evidentemente que vai descontar a pena que ele cumpriu lá. Entendeu? Se ele cumpriu 1 ano lá e foi condenado em 3 aqui, ó, só falta 2 para ele cumprir aqui. Tá? Então não há bis e id, não, negativo. Pode sim, então cuidado com a pegadinha, dizendo, o examinador cria uma questão para você, para testar você. Para aí, o crime foi praticado no estrangeiro. Você está ali na questão. Ele não pode ser processado no Brasil? Porque o Brasil não tem jurisdição estrangeira? Pode sim, está lá no artigo 7º. Entendeu? Pode sim. Ainda que tenha sido condenado no estrangeiro, ainda que esteja respondendo processo no estrangeiro, praticou um crime militar, praticou um crime definido no nosso Código Penal Militar, responde de acordo com o nosso Código Penal Militar, a menos que tenha uma regra de direito internacional isentando o agente da nossa legislação penal militar. Tranquilo? Então, cuidado com essa pegadinha, porque senão fala assim, ó, aplica-se ao direito penal militar aos fatos praticados no estrangeiro, salvo se já tiver sido condenado no país onde aconteceu o fato falso. Ainda que tenha sido julgado, ainda que tenha sido condenado, isso não impede de instaurar um processo aqui no Brasil. Claro que daqui a pouco nós vamos estudar sobre a sentença e cumprimento de pena no estrangeiro. Claro que vai descontar o que ele cumpriu lá. Tá certo? Ok? Então, fechando aqui, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Princípio da territorialidade. Você praticou o crime aqui no Brasil? Vai aplicar a nossa lei penal brasileira, desde que, salvo regra internacional. Ou fora dele, se o crime foi praticado no estrangeiro. Neste caso, extraterritorialidade. É possível, então, quando um crime é praticado no estrangeiro, ser penalizado o sujeito sob ou com a nossa lei. Mesmo que ele, agente, esteja sendo processado ou já tenha sido julgado no estrangeiro. Com isso aí, você mata qualquer questão sobre o princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, crime praticado no Brasil. Extraterritorialidade, crime praticado no estrangeiro. Aplica-se a nossa lei. Professor, claro que quando se fala em crime militar, no artigo 9º define o crime militar. O crime praticado no estrangeiro, evidentemente, tem que ofender uma instituição militar, tem que ofender um militar em serviço, tem que ser os casos ali previstos, tá certo? Porque existem as regras também do país de origem. Se um crime foi praticado dentro ou a bordo, lá no estrangeiro, a bordo de navio, ou aeronave estrangeira, está fora do Brasil, está lá fora, E se tiver serviço do governo estrangeiro, evidentemente que aí não vamos entrar em detalhe, porque aí não tem nada a ver, porque aí quem vai processar é o país, etc. Tal. Aqui não, aqui imagina que o sujeito está lá patrulhando, fazendo serviço, e alguém furta ou rouba a pistola dele, lá no Haiti. Tá? Vai aplicar a nossa regra, vai aplicar a nossa lei penal brasileira. Tá? Militar. Território nacional por extensão. Bom, quando se fala em território, você pensa no mapa do Brasil. Você pensa na porção de terra. Você pensa aí onde você está assistindo. Você, aí na sua cidade, aí no seu estado, é território nacional, concorda? Agora, olha o que o Código Penal Militar trouxe também.
o que considera também como território nacional. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ou seja, pessoal, aqui está falando de navio e avião, aqui está falando de embarcação, aqui está falando de aeronave. Se a embarcação, se o navio ou a aeronave estiver fora do Brasil, ele não está no nosso território. Concorda? Por isso que eu falei, pensa no mapa. Aí na sua cidade, território nacional. E agora, o navio, a aeronave que estiver fora do nosso território. Está lá nos Estados Unidos, por exemplo, um avião da FAB. Acontece um crime dentro da aeronave. É nosso território. É o chamado território nacional por extensão. Por quê? E estende-se ou considera-se como território nacional as embarcações, os navios militarmente ocupados, ou ainda que seja de propriedade privada. Imagina um avião de uma empresa privada, não vou fazer propaganda, não vou falar aqui que tipo de empresa, mas imagina, um avião, né, uma aeronave de uma empresa privada que foi locado pelo Exército e está lá na Bolívia, tá certo? E alguém pratica um crime dentro dessa aeronave. Ela é de propriedade privada, mas olha só, ainda que de propriedade privada, se estiver a serviço do nosso país, se estiver sob o comando militar, é considerado território nosso. Por isso que fala, para os efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do nosso território, do território nacional, as aeronaves e os navios brasileiros, não interessa onde estiver, onde quer que se encontre, quer dizer, ainda que se encontrar no estrangeiro, porque está sob o comando, está comandado, está a serviço de uma instituição militar. E aí, evidentemente, se praticar um crime a bordo de navio ou aeronave militarmente ocupado, ou seja, ainda que de propriedade privada, mas a serviço de uma instituição militar, ainda que essa aeronave ou embarcação esteja no estrangeiro, é considerado nosso território, vai aplicar então a nossa lei penal militar, tá certo? A ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, e se a aeronave, e se a embarcação for estrangeira, né? E alguém dentro da aeronave, dentro da embarcação, pratica um crime militar. Tá certo? A aeronave não é nossa. Uma coisa é o artigo anterior que fala, para aí, considera-se nosso território, né, a embarcação ou a aeronave que estiver a serviço de uma instituição militar, militarmente ocupada, sob o comando de uma autoridade militar, ainda que de propriedade privada, né, foi alugado ali para isso. É nosso território. E ao contrário, e se uma aeronave estrangeira estiver no Brasil? E se uma embarcação estrangeira estiver no Brasil e alguém pratica um crime militar dentro da aeronave ou da embarcação? É estrangeira. E aí, aplica-se a nossa lei penal militar? Ou não? Ou vai aplicar a lei penal da origem do país em que estiver registrado o navio ou aeronave, do país da bandeira do navio ou da aeronave? Pronto, tem que resolver isso aí. O direito penal militar, o Código Penal Militar veio e resolveu, sim, 2 requisitos para aplicar a lei penal militar. Primeiro, está aqui, ó, se o crime for praticado em lugar sujeito à administração militar. Por exemplo, tem um avião, imagina um jato,
um jatinho dos Estados Unidos que está dentro de uma base aérea da FAB. Está dentro de uma base aérea. É aeronave estrangeira. Só que a base aérea ali da FAB é uma administração militar. Ali quem administra é a FAB. Então está sujeito à administração militar. Muito bem. Primeiro requisito. Desde que a embarcação, a aeronave, esteja na área militar, esteja numa área sob a administração militar. Né? Ora, se uma aeronave que trouxe os soldados de Israel para fazer guerra na selva, na Amazônia, na base dos SIGs, ali do Guerra na Selva, ora, ali está... Aquela área é administrada pelo Exército Brasileiro, está sob a administração militar. Pronto, é o primeiro requisito. Tá? Segundo requisito, se o crime atentar contra as instituições militares. Então, veja o seguinte, o jatinho dos Estados Unidos, né, está aí na base da FAB, numa base da FAB. Lá dentro do jatinho, começa uma briga. E eles se matam ali. Um mata o outro. Muito bem. Tá? Um tripulante acabou matando o outro. Primeiro requisito. Será que vai aplicar a lei penal militar? Olha aqui, ó. Está sujeito, ele está numa área militar. Só que o que tem a ver nós com isso? Que tem eles, é problema deles. Porque, ó, crime não atenta contra uma instituição militar. Ele furtou alguma coisa da FAB? O crime foi contra um soldado, um militar da FAB? Não, foi entre eles. Então, o problema deles. Então, tem que juntar os dois requisitos. Quando a aeronave estrangeira, quando o navio estrangeiro estiver no Brasil, é possível aplicar a lei penal militar, desde que preenchidos os dois requisitos. Tem que estar numa área militar, administrado, né, sob a administração militar, e atentar contra uma instituição militar, ou, como diz, né, atente contra as instituições militares. Tá certo? E imagine que, na hora que o avião chegou, o jatinho chegou, o comandante ali foi lá receber. Olha que ele entrou, o pessoal rendeu o comandante e furtou a pistola do comandante. Opa, para aí, ó. O crime aconteceu dentro da aeronave estrangeira, tudo bem, mas a aeronave está numa área sujeita à administração militar brasileira, primeiro requisito, e segundo, furtou um bem da União, furtou um bem da FAB, praticou um ato contra uma instituição militar. Vai responder de acordo com o nosso Código Penal Militar. Tá certo? Então, é isso que quer dizer a situação. Quando questionar você sobre aeronave estrangeira ou embarcação estrangeira, crime praticado dentro dela, você vai falar, depende. Ó, tem que preencher dois requisitos. A aeronave ou a embarcação tem que estar numa área que é administrada por uma instituição militar brasileira, e o crime tem que atentar contra, né, a instituição militar brasileira. Tá certo?